Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa disciplina de Perícia e Auditoria. Eu sou o professor Eric Ferreira, bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em Contabilidade. A nossa aula de hoje vai discutir os aspectos introdutórios sobre a auditoria, conceitos e normas do profissional auditor. Nós introduziremos aqui o que é a auditoria, vamos discutir sobre o papel da auditoria, suas atribuições, seus tipos de auditoria, seus propósitos dentro do contexto ali da contabilidade. Nesse sentido, eu queria convidar você a visualizar aqui comigo a seguinte ilustração. Então, nós temos que a auditoria ela vai suscitar algumas perguntas, alguns questionamentos, como, por exemplo, será que as demonstrações contábeis são confiáveis? Será que o balanço patrimonial, por exemplo, possui algum tipo de distorção? Há algo que pode gerar riscos para o processo de tomada de decisão por parte dos usuários da contabilidade? Então, a auditoria ela vai exercer o seu papel preocupada em torno dessas perguntas, preocupada em torno desses questionamentos. Será que as demonstrações contábeis são confiáveis? Será que há distorção? Será que há riscos que vão impactar no processo de tomada de decisão? E aqui eu queria deixar a mensagem de que a auditoria vai exercer o papel de avaliar. Guarde bem essa palavra, avaliar. Avaliar se o conjunto das demonstrações contábeis que nós temos representam fielmente aquilo que se propõe. E aqui vale lembrar que nós temos o balanço patrimonial, que mostra a posição financeira e patrimonial da empresa. Nós temos a demonstração do resultado do exercício, que demonstra a posição econômica da empresa, o desempenho dela dentro do mercado. Nós temos a DFC, que mostra os fluxos de caixa, como está ali a capacidade financeira para gerar e também para pagar, para consumir recursos do caixa da empresa, entre outros tipos de informações trazidas também pelas outras informações, pelas outras demonstrações contábeis, como, por exemplo, a demonstração da mutação do patrimônio líquido. Temos ainda a DLPA, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que mostra o que está acontecendo ou o que aconteceu com o lucro em termos de destinação. Temos também a DVA, que mostra o valor adicionado da entidade naquele período. Então, são informações contábeis já apresentadas através das demonstrações contábeis que a auditoria ela vai focar. Ela vai trabalhar em checar. Será que essas informações que o contador já preparou, já apresentou, apresenta confiabilidade para o processo de tomada de decisão? Será que há ou não há algum tipo de distorção na informação que pode impactar no processo de tomada de decisão também? Ou, às vezes, uma distorção, uma falta de um registro ou uma troca de política contábil, por exemplo, pode mudar a maneira de se enxergar a informação contábil. Às vezes, quando a empresa ela muda a sua política de avaliação do estoque, por exemplo, isso afeta também a DRE, ao retratar um custo que seria, num primeiro momento, de um valor e agora passa a ser outro. A auditoria ela faz uma avaliação para mostrar se aquilo está fielmente como deveria ser, de acordo com os princípios de contabilidade, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, que você pode acessar através do site do Conselho Federal de Contabilidade, e também de acordo com a legislação e todos os pronunciamentos contábeis. Então, a auditoria ela vai focar em trabalhar a informação no sentido de checá-la, de validar. Quando alguém faz uma checagem da informação duas vezes, imagina uma situação como essa, alguém checando a informação duas vezes ou repetidamente, isso faz com que a informação contábil ela fique mais confiável para o processo de tomada de decisão. E é justamente esse o propósito da auditoria, ajudar a trazer à tona confiabilidade para o processo de tomada de decisão, reduzindo possíveis riscos, reduzindo possíveis incertezas, também mostrando que aquilo que a empresa está reportando, de fato, representa uma informação útil, uma informação confiável, uma informação que revela a realidade de como a empresa está, de como ela é naquele período, naquele momento, de acordo com a data de divulgação do balanço. Então, nós temos ali a preocupação em torno da auditoria em sanar essas questões que nós estamos aqui colocando em pauta. Então, a auditoria ela vai focar
e entender se há ou não há distorções relevantes na informação. Por consequência, ela pode descobrir que há ou não distorção relevante e se houver, essa distorção ela precisa ser compreendida ou como um erro ou como uma fraude em alguns casos. Então, o foco da auditoria não é exatamente procurar por erros ou fraudes, é procurar por distorções relevantes que podem ser advindas de erros ou fraudes. Então, é importante observar esse detalhe no que diz respeito ali aos trabalhos do auditor. Conceitos e objetivos de auditoria, da auditoria. Então, a auditoria ela vai ter como um propósito, e é importante você anotar, ela vai ter como um propósito de avaliar. Então, nós temos a auditoria focada em avaliar o conjunto das demonstrações contábeis quanto à sua adequação, no que diz respeito às normas brasileiras de contabilidade, à legislação vigente e também aos princípios contábeis. Então, será que o conjunto das demonstrações contábeis estão em conformidade com os normativos, estão em conformidade com a lei? Então, a auditoria ela vai avaliar, vai fazer uma checagem desse tipo de informação. A auditoria ela também avalia controles e processos internos quando ela é aplicada para dentro da empresa, em atendimento às necessidades da alta administração e também dos usuários internos. A auditoria ela foca em avaliar se os controles que foram uma vez implementados pela controladoria estão funcionando como deveriam funcionar. E assim irá funcionar o papel da auditoria. Nesse sentido, eu queria convidar você a visualizar comigo aqui na tela alguns pontos. Nós temos que Sturt relata que a auditoria é o processo de avaliação. Então, ela vai avaliar as demonstrações contábeis e financeiras, incluindo as notas explicativas, que é um elemento complementar ao conjunto das demonstrações contábeis, e quadros, preparadas pela administração da empresa para atestar, validar, avaliar se os relatórios financeiros foram elaborados atendendo todas as normas de contabilidade e legislação ali aplicável. Podemos ver também que a auditoria é uma especialização da área contábil voltada a avaliar a eficiência, avaliar a eficácia do controle patrimonial. Então, ela avalia, será que os instrumentos contábeis estão sendo eficientes e eficazes no que diz respeito ao atendimento instrumental para os usuários da informação contábil ou será que não? Então, ela vai fazer essa avaliação sobre o patrimônio da entidade, sobre o controle patrimonial implantado com o objetivo de expressar uma opinião sobre determinado dado. E ela envolve o exame em termos procedimentais, envolve o exame de documentos, registros, inspeções, obtenção de informações, confirmações internas ou externas, que pode ocorrer por meio de cartas, relativos ao controle do patrimônio, visando mensurar a exatidão desses registros e das demonstrações contábeis. Então, a auditoria vai aplicar diversos tipos de procedimentos para fazer essa avaliação, mas o foco dela é avaliar. Então, para avaliar, ela busca também, de acordo com a NBC-TA 200, aumentar o grau de confiança. Então, já que ela avalia se o conjunto das demonstrações contábeis está adequado ou não, está preparado conforme deveria estar, ela aumenta o nível de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários, reduzindo ao mesmo tempo os riscos para o processo de tomada de decisão. Então, a auditoria, enquanto ela busca aumentar a confiança, trazer uma validação quanto à eficiência e eficácia da entidade reportada pelas demonstrações financeiras, ela, ao mesmo tempo, busca minimizar riscos, falhas, deficiências, muitas vezes, inerentes à entidade para dar segurança ao processo decisório, ao processo de tomada de decisão. Então, além disso, ela deve transmitir aos usuários da informação contábil e financeira uma mensagem de que o auditor obteve uma asseguração razoável, alcançou um nível de confiança ali razoável de que as demonstrações financeiras como um todo estão livres de erros relevantes, erros que podem ali comprometer a informação contábil, então está livre desses erros, independentemente do porte, da complexidade ou do tipo da entidade auditada. Então o auditor ele busca minimizar os riscos
visualizando ali se há algum tipo de erro que possa comprometer a informação contábil reportada. Por isso, ele deve obter uma asseguração razoável, obtendo um nível de segurança razoável ali para reportar aquilo para a entidade, para reportar a informação para a entidade. Na essência, o auditor ele irá trabalhar coletando dados, coletando informações para ele obter evidências suficientes e apropriadas para ele emitir uma opinião. Ele vai opinar dizendo se aquele conjunto das demonstrações contábeis representam de fato a realidade da empresa. Então, essa opinião é o que vai trazer um maior nível de segurança para os seus usuários, para os usuários da informação contábil, minimizando possíveis riscos que ele poderá ali encontrar ou não no que diz respeito às demonstrações contábeis. Se ele encontrar uma distorção relevante, ele vai, na medida do possível, aplicar técnicas para diminuir esses riscos e, em alguns casos, até comunicar à administração em antecipado para estabelecer novamente novos controles internos para a empresa. Então, a auditoria, ela trabalha nesse sentido, buscando trazer segurança para a informação, segurança para o usuário da informação contábil no processo decisório, minimizando riscos e fazendo uma avaliação. Será que aquilo que está sendo apresentado como um instrumental, como uma ferramenta e também como um relatório propriamente dito, representa fielmente a realidade da empresa? Então, a auditoria busca demonstrar que sim. Então, ela busca opinar, colocando ali a opinião do auditor quanto à adequação de todo esse conjunto instrumental que a contabilidade estará ali reportando. Conforme a gente pode ver aqui também, nós temos, nesse sentido, que o objetivo da auditoria, portanto, refere-se ali à adequação da conformidade com as normas e princípios contábeis. Então, a auditoria, ela avalia as demonstrações contábeis como um todo o conjunto, e avalia também processos e controles internos. Então, nós temos dois focos grandes aqui em relação à avaliação, avaliar demonstrações contábeis e avaliar controles e processos internos. E é nessa avaliação que a gente consegue visualizar a tipologia da auditoria, em que nós teremos a auditoria interna, que vai focar justamente nos controles internos, já que ela tem um acesso à informação mais ampla ali em relação à empresa, e a auditoria externa, que trabalha em torno do conjunto das demonstrações contábeis. Então, seja qual for o tipo de auditoria, tanto a interna quanto a externa, ela irá buscar avaliar todo esse conjunto das demonstrações contábeis. Tipos de auditoria. Bem, a auditoria ela pode ser visualizada conforme o seu propósito. Seu propósito é avaliar, seja qual for o trabalho, ela vai estar sempre buscando avaliar, checar, averiguar. Então, para isso, ela pode fazer uma avaliação de dentro para fora ou de fora para dentro. De dentro para fora envolve uma avaliação interna acerca dos controles internos e processos internos. Aí entra a figura do auditor interno, o profissional da contabilidade, muitas vezes sendo funcionário da própria empresa, que irá exercer a atribuição de auditar as áreas internas da empresa, para checar se os controles que estão estabelecidos estão funcionando como deveriam funcionar. Já por outro lado, nós temos a auditoria vista de fora para dentro, através do auditor externo, um profissional independente em relação à empresa, que irá adentrar na empresa na busca por informações para emitir ali uma opinião, dizendo que o conjunto das demonstrações contábeis representa ou não fielmente aquilo que deveriam representar. Então, ele vai procurar por distorção relevante na informação contábil reportada pela entidade para assegurar os usuários externos de que aquela informação é confiável para o processo de tomada de decisão. Então, nesse sentido, nós temos a auditoria interna e a auditoria externa exercendo seus papéis. Então, veja só aqui comigo na tela, nós podemos entender mais aqui a respeito da auditoria interna, que é aquela executada por auditores habilitados da própria organização auditada, geralmente colaboradores da própria empresa, que tem como função examinar e avaliar a eficiência dos controles e a eficácia da gestão. Essa área da auditoria tem por finalidade promover a melhoria dos controles operacionais e na gestão dos recursos, mas ela promove essa melhoria na medida em que ela identifica falhas de controles existentes e apresenta possíveis sugestões ou recomendações para a melhoria desse controle.
A auditoria interna, ela é, em resumo, realizada pelo funcionário da empresa, ela serve para atender às necessidades da administração, que muitas vezes deseja averiguar certas áreas funcionais da empresa, então ela contrata, por assim dizer, a auditoria interna para focalizar seus serviços dentro de alguma área dentro da empresa. Então, para que é realizado a revisão dos controles internos? É realizado para aperfeiçoar e induzir ao cumprimento de políticas e normas internas. Então, precisamos melhorar os controles internos. Políticas e normas são controles internos. Qual é o foco? O foco está nas áreas operacionais internas da empresa e, nesse sentido, neste tipo de auditoria, o auditor ele é independente no que diz respeito aos procedimentos e controles internos, mas sujeitos aos interesses da alta administração. Então, se a alta administração deseja fazer uma averiguação no que diz respeito aos estoques, por exemplo, então a auditoria será focada nos estoques. Se ela precisar ver mais sobre a área trabalhista, então a auditoria será focada nos aspectos trabalhistas dentro da empresa. Então, a alta administração dá um norte inicial para os trabalhos da auditoria, mas a auditoria é independente em relação a essa avaliação que ela vai fazer em torno dos controles e processos internos. Como ocorre a revisão? A revisão das atividades da empresa ela é contínua. Geralmente, esse tipo de auditoria ela é programada para ser executada de maneira periódica. Então, a cada X período, geralmente a cada 6 meses, a auditoria ela é feita novamente para visualizar ou verificar se os controles estão funcionando como deveriam funcionar. Por outro lado, nós temos também a auditoria externa, desta vez executada por auditores independentes em relação à empresa, auditores externos, ele é independente em relação à empresa contratada, que ele é contratado para avaliar as atividades e os resultados de uma determinada organização sistema, tendo em vista, tendo um foco maior em torno das demonstrações contábeis. Então, o serviço dele é examinar ou avaliar as demonstrações contábeis ou de alguma área específica, olhando, tendo uma visão de fora, no que diz respeito aos procedimentos, se ele tiver acesso ali a todas as informações para o qual ele foi contratado. Mas seu foco maior estará em torno das demonstrações contábeis. Quem realiza, portanto, essa auditoria? É um profissional independente contratado, um auditor externo, um contador externo. Seu objetivo principal é atender às necessidades de terceiros. Então, ele apresenta uma avaliação que vai impactar o processo de tomada de decisão ali por parte dos usuários externos da contabilidade. Para quem é realizada a revisão desses controles internos? Então, a revisão é feita para determinar a extensão do exame e a fidelidade ou fidedignidade das demonstrações contábeis. Então, o auditor externo, ele faz os seus serviços, ele pode, inclusive, trabalhar também em relação a avaliar controles internos, mas ele faz isso tendo em vista a informação que as demonstrações contábeis vai apresentar. Então, portanto, o foco aqui está nas demonstrações contábeis em si. E ele, por si só, é independente em relação à empresa auditada. Então, a administração não irá ditar um norte para o qual ele irá auditar. Ele irá fazer uma avaliação sobre todo o conjunto da informação contábil. E a sua avaliação costuma ser ali periódica, conforme a divulgação da informação contábil. A auditoria, no que diz respeito à execução, ela pode ser vista em 3 momentos. Então, nós temos um momento que a auditoria é realizada previamente. Então, previamente, antes de se publicar qualquer tipo de informação, antes que eventos contábeis possam acontecer, então de maneira preventiva a auditoria ela pode ser realizada. A auditoria também pode ser realizada de maneira concorrente a determinados eventos que possam estar acontecendo em relação à empresa, ou ela pode ser feita de maneira retrospectiva para validar informações históricas apresentadas ali pela contabilidade. Então, a auditoria ela tem esses 3 momentos em que ela pode ser executada. Mas, na prática, geralmente, a auditoria ela é trabalhada ali de forma programada. Então, se você tem uma programação de atividades da auditoria a serem executadas ano a ano, e essa programação ela é revisada, se necessária, para checar ali cronogramas, checar as atividades a serem desenvolvidas, e ela é feita ali, muitas vezes, de maneira periódica, ou então conforme
a contratação que a empresa faz em relação ao auditor externo para atender ali as necessidades de validar as informações contábeis para reportá-las ao mercado, que irá entender a opinião do auditor quanto à adequação ou não do conjunto das demonstrações contábeis. Então, nós temos o serviço da auditoria se desdobrando ali, tanto no olhar dentro da empresa, através do auditor interno, quanto também com o olhar externo ali de um profissional de fora, um profissional independente em relação à empresa, que é o auditor externo. Então, nós temos a auditoria sendo trabalhada por esses dois lados, que é importante para a empresa, é importante esse serviço para que a entidade consiga ter maiores benefícios no que diz respeito a reportar uma informação com confiabilidade, mas também a melhorar seus processos internos, já que a auditoria pode fornecer recomendações para os controles internos e também para os processos internos. Aspectos da auditoria interna. A auditoria interna é aquela auditoria em que o auditor, muitas vezes funcionário da própria empresa, irá trabalhar numa área funcional da empresa para fazer validações, averiguações quanto aos procedimentos internos que estão ali acontecendo, quanto também aos controles internos que estão estabelecidos dentro da empresa. Então, o auditor interno tem esse papel de visualizar de maneira sistêmica qual é o impacto, inclusive, que os controles internos, que a controladoria estabeleceu previamente, visualizar como isso está funcionando. Então, aqui vale mencionar que a controladoria, em seu papel, tem a função de criar, estabelecer e implementar controles, enquanto que a auditoria interna, ela chega para validar, para avaliar se esses controles que já foram estabelecidos estão funcionando ou não como deveriam funcionar. Políticas e normas internas que as empresas estabelecem, por exemplo, são tipos de controles que a auditoria interna pode validar para ver se aquilo está funcionando ou não como deveria. E nessa busca de validar, ela pode detectar possíveis deficiências de controle interno e ao fazer isso, ao detectar problemas, ela irá reportar isso à alta administração, que irá tomar as providências juntamente com as ações da controladoria. Então, repare que a auditoria interna, ela trabalha de forma íntima com a controladoria, já que essa tem todas as informações sistêmicas da empresa e pode fornecer informações sobre como estão funcionando os controles da empresa naquele momento para a auditoria. Isso facilita muito o trabalho quando uma empresa já tem a controladoria estabelecida, facilita muito o trabalho da auditoria interna. Então, é importante ter isso em mente. Então, no que diz respeito à auditoria interna, conforme a gente pode visualizar aqui na tela, ela é executada por auditores da própria empresa, auditada, que examinam os controles e avaliam se eles estão sendo eficientes, eficazes, se estão consumindo mais recursos, se não estão. Se estão consumindo muito recursos, o que poderia ser feito para melhorar esse consumo de recursos? Busca assegurar a efetiva aplicação dos controles internos das empresas, servindo como um instrumento de apoio à gestão. Então, do ponto de vista da alta administração, os serviços da auditoria interna servirão como um instrumento gerencial para a tomada de decisão. Então, o objetivo da auditoria interna é de avaliar os processos operacionais e os controles internos aquilo que está acontecendo dentro da empresa. Nós podemos aqui considerar a auditoria interna conforme as áreas funcionais ou conforme as necessidades. Então, nós temos a auditoria contábil de uma maneira geral, que pode ser observada dentro da empresa, que vai analisar o conjunto de informações internas de uma maneira geral dentro da empresa. Nós temos a auditoria operacional, que vai focalizar nas atividades produtivas e operacionais da empresa. A auditoria de compliance, que vai ter um trabalho mais minucioso em torno das normas e políticas internas estabelecidas pela empresa. A auditoria tributária, cuja ênfase está na checagem da informação fiscal e tributária reportada ao usuário externo chamado governo. A auditoria ambiental, que também tem políticas e controles internos dentro da empresa. Então, a auditoria ambiental verifica como que está a atuação da empresa em relação aos recursos ambientais também. A auditoria de qualidade, que verifica a qualidade dos produtos, qualidade dos processos
do modo como o funcionário está atuando dentro da empresa, e a auditoria de tecnologia de informação, que verifica a informação contábil no que diz respeito aos sistemas informacionais estabelecidos dentro da empresa. Então, aqui são alguns exemplos dos tipos de auditoria interna que podemos encontrar, que a gente pode se deparar. A avaliação da auditoria interna sobre os sistemas de controle interno envolve determinar se existem erros, se existem irregularidades ou problemas que poderiam acontecer. Então, a auditoria interna ela vai olhar para os controles internos na busca de erros, na busca de problemas, de falhas, de deficiências, verificando se o sistema atual de controles, inclusive, detectaria de imediato esses erros. Será que os controles atuais estabelecidos são tão eficientes ao ponto de antecipar possíveis erros que podem acontecer na empresa? Então, a auditoria interna ela faz uma avaliação nesse sentido. Ela também analisa as fraquezas, a falta de controle, a ausência de controle dentro das áreas funcionais da empresa, que possibilitam, nesse sentido, a existência de erros e irregularidades. Às vezes, também, um controle ineficiente que está estabelecido, que poderia ser substituído por outro tipo de controle. Então, ela faz essa avaliação a fim de determinar a natureza, data e extensão dos procedimentos de auditoria para que a auditoria execute um trabalho de maneira organizada. Ela vai, no final dos seus trabalhos, emitir um relatório sugerindo o aprimoramento do sistema de controle interno da empresa. Então, como o controle interno pode melhorar, como ele pode ser substituído, como ele pode ser trocado, como as falhas internas podem ser minimizadas. Então, a gente vê a auditoria executando esse papel. Como a gente pode minimizar dentro da empresa as falhas de controle interno, substituir controle, mudar políticas, mudar normativos. Tudo isso faz parte da avaliação da auditoria sobre aquilo que a empresa tem já estabelecido. Então, ela pode revisar, inclusive, processos internos para modificar processos produtivos a fim de melhorar a qualidade dos produtos, visto que ela pode detectar problemas em relação a perdas que ocorrem no pátio de produção, por exemplo. Então, a auditoria interna tem esse papel de procurar esses problemas para reportar e apontar também possíveis caminhos para solucionar. Cabe à alta administração tomar a decisão quanto ao caminho que, de fato, a empresa irá tomar, mas a auditoria irá reportar as possibilidades de escolha que a alta administração terá ali na hora de melhorar esses controles, na hora de estabelecer novos procedimentos internos. Então, repare como o papel da auditoria interna ela se faz muito importante para trazer desempenho para a empresa, já que, por consequência, haverá um aumento, ou espera-se que haja um aumento ali, quanto à eficácia da empresa e quanto à eficiência, que está relacionado ao consumo consciente ali de recursos dentro da empresa. Então, isso é muito importante de considerarmos no que diz respeito aos aspectos da auditoria interna. Auditoria dentro da empresa. Vamos aqui pensar em uma situação sobre a auditoria interna, aquela auditoria que ocorre dentro da empresa, em que o auditor está atuante, tendo acesso mais fácil ali às informações geradas pela própria empresa. Então, veja só a seguinte situação. A profissão de auditoria interna ela cresceu muito na última década, realizada por funcionários da empresa e, às vezes, por terceiros, quando a empresa ela contrata terceiros para atuar contribuindo na auditoria interna. E criou-se o seu próprio programa de certificação. Muitas empresas estão ali desenvolvendo políticas para recrutar diretamente nas universidades novos profissionais para atuar na auditoria interna e contribuir com a controladoria. Então, muitas empresas procuram ali profissionais dentro das universidades para desenvolver trabalhos dentro da empresa. Então, tendo isso em vista, pede-se o que se quer dizer quando ela é descrita como uma atividade realizada por funcionários da empresa e de terceiros? E qual a diferença entre controle interno e auditoria interna? E aí, você consegue pensar nessas questões? Então, a auditoria interna, ela é, de uma forma geral, executada por um funcionário da própria empresa. Então, a empresa ela vai designar os profissionais
Muitas vezes esses profissionais já trabalharam na controladoria e têm capacidades suficientes para executar a auditoria interna necessária que a empresa precisa. Mas, por outro lado, a empresa ela pode se apoiar em terceiros, fazer contratação de terceiros, e aqui não se confunde com o trabalho do auditor externo, aqui trata-se de uma terceirização do serviço da auditoria interna, então ele faz uma contratação de terceiros para apoiar os acontecimentos, as ações da auditoria interna dentro da empresa, e muitas vezes é acompanhada por um profissional da própria empresa que acompanha esse processo junto com um terceiro que foi ali chamado para auxiliar. Então, a auditoria interna, a auditoria dentro da empresa, ela é, no geral, executada por um funcionário da própria empresa, mas pode também ser executada por um terceiro contratado para essa finalidade. No que diz respeito ao controle interno e à auditoria interna, o controle interno nos remete ao papel da controladoria. Então, qual a diferença ali entre a controladoria e a auditoria interna? A controladoria ela vai criar, estabelecer, implementar controles internos dentro da empresa e também processos internos, validando esses processos. Só que a auditoria interna ela vai checar, será que isso está funcionando como deveria? Será que esses processos internos foram implementados da maneira adequada? Será que não haveria uma outra forma de implementar para trazer mais eficiência para a empresa? Então, de que forma a auditoria interna ela pode contribuir? Nesse sentido, ela vai recorrer à controladoria para buscar informações que a controladoria possui quanto às áreas da empresa, as áreas funcionais, tendo a visão sistêmica, e aqui vale lembrar que a controladoria tem visão sistêmica sobre toda a empresa, tendo a visão dos empresários, tendo também a visão dos colaboradores no que diz respeito aos processos internos, e ela pode contribuir muito para os serviços da auditoria interna. Então, conforme a gente pode visualizar, inclusive aqui na tela, veja só, então nós temos que o controle interno, pensando como área da controladoria, ela vai trabalhar ali no controle e no aumento da eficiência dentro da empresa, na busca por estabelecer controles, estabelecer processos internos. Enquanto que a auditoria ela faz uma avaliação. Será que foi de fato eficiente? Será que não foi? Então, isso traz para nós uma preocupação quanto ao desempenho da entidade, quanto àquele desempenho reportado na DRE. A auditoria, na sua organização, ela vai ter um planejamento, um programa de auditoria a ser implementado, que inclui, inclusive, cronogramas a serem executados, cronogramas de atividades, com o tempo de cada atividade, de cada tarefa. Ela vai registrar tudo mediante papéis de trabalho, mostrando documentalmente todo o serviço executado da auditoria. E, ao final, ela vai emitir uma opinião ou um parecer sobre aquilo que ela avaliou. No caso aqui, sobre os controles internos. Então, ela elabora um relatório, chamado de relatório de auditoria, reportando os problemas identificados e também as possíveis medidas que a empresa pode tomar para melhorar os rumos da organização dentro do mercado. Então, a auditoria ela vai contribuir para a melhoria interna da empresa na busca de uma eficiência muito maior dentro das operações. Então, este é o papel da auditoria interna, da auditoria executada dentro da empresa, já que ela tem um olhar que complementa o olhar trazido pela controladoria, que sabe o que está acontecendo em todas as áreas. Então, a auditoria ela tem esse olhar também e ela tem a ênfase sobre avaliar a adequação dos controles internos e dos procedimentos internos que foram estabelecidos, entendendo se as normas estão funcionando, por exemplo, se as políticas aplicadas pela empresa estão funcionando ou se precisam de ajustes, de mudanças, se novas reuniões precisam ser realizadas para essas mudanças acontecerem, se procedimentos quanto ao tratamento dos estoques precisam ser verificados e checados também. Então, tudo isso faz parte dos serviços de auditoria, da auditoria interna, que deve ser executado pelas empresas. Então, as empresas podem e devem ter uma preocupação quanto a, pelo menos periodicamente, realizar auditorias nas suas áreas,
para checar se ela está sendo eficiente ou não no que diz respeito aos controles que ela estabeleceu inicialmente, ou se os controles internos são deficientes ou possuem falhas. Muitas vezes os controles internos precisam ser substituídos quando a gente analisa o ambiente de controle interno dentro de uma empresa. E a auditoria ela pode fazer essa detecção de uma maneira muito mais eficiente, muito mais rápida, trazendo benefícios ali para a empresa. Questão para reflexão. Vamos aqui refletir um pouco, pensar em algumas questões e alguns pontos acerca da auditoria. Eu queria convidar a você a visualizar comigo as seguintes questões. Veja só, nós temos aqui na tela a seguinte questão, aliás. Como a controladoria, pensando na existência dela numa área, dentro da empresa, como área organizacional, como a controladoria pode apoiar efetivamente as ações da auditoria interna no âmbito de uma entidade de grande porte, pensando numa grande empresa. Então, de que forma a controladoria pode apoiar os serviços ou os trabalhos da auditoria interna numa grande entidade? E aí, consegue pensar em vários pontos em relação a essa questão? Bem, vou dar um instante a você para que você possa refletir e em seguida voltamos à nossa aula. Até já! Muito bem, voltando então à nossa aula. E aí, conseguiu pensar? Dei alguns instantes para você pensar nessa questão. Como que a controladoria, em seu papel, pode contribuir ali para a auditoria interna? A controladoria, é importante mencionar que ela tem uma visão muito clara sobre a perspectiva do empresário no que diz respeito aos negócios e também uma perspectiva muito clara do ponto de vista do funcionário. Ela é a única área dentro da empresa que consegue conciliar as duas visões, que muitas vezes são divergentes quanto às tarefas, quanto aos processos internos, quanto às atribuições. Às vezes o empresário tem uma visão que está correta ou que está equivocada dentro daquele contexto. Às vezes o funcionário tem uma visão muito mais conveniente do que o empresário, por exemplo, ou uma visão não conveniente. E a controladoria consegue ter plena visão dos dois, para conciliar essa comunicação, conciliar essas visões, entendendo como deveriam funcionar todas as áreas funcionais, como as áreas deveriam se comunicar, pensando na organização como um sistema, como os subsistemas de cada parte da empresa deveriam ali se comunicar, se entender. Então, a controladoria tem plena informação, pleno conhecimento sobre isso, sobre a empresa como um sistema, sobre quais tipos de controles ela precisa ter, quais tipos de procedimentos internos e de que forma esses procedimentos precisam ser colocados. A auditoria interna vai exercer o seu papel ao obter informações com a controladoria sobre a empresa, no que diz respeito aos sistemas de controle interno e também aos procedimentos internos, para avaliar e trazer novas contribuições para melhorar o ambiente de controle, melhorar a comunicação interna, melhorar ali as preocupações em relação aos riscos, para que os riscos sejam reduzidos dentro da entidade. Então, a auditoria vai buscar esse tipo de informação. E numa grande empresa, a controladoria muitas vezes está muito bem estabelecida. Isso quer dizer que a auditoria interna, quando executada numa empresa de grande porte,
terá muita facilidade, o auditor terá muita facilidade para executar ali os seus serviços com uma controladoria muito bem estruturada dentro de uma empresa de grande porte. Se a empresa não tiver uma controladoria ou tiver uma controladoria não muito bem estruturada, isso pode dificultar os trabalhos e trazer à tona mais deficiências a serem identificadas dentro da empresa. Então é importante que o auditor observe qual é o nível e o tipo de controladoria instalada dentro da empresa para que os seus serviços sejam mensurados em termos de atividade, sejam mensurados ali corretamente na hora de oferecer ali o cronograma de atividades, na hora de apresentar ali as tarefas a serem executadas à alta administração. Então, nós temos essa relação entre a controladoria executando seu papel e também a auditoria interna. Controles internos. A auditoria interna ela vai buscar avaliar os controles internos para entender se esses controles estão funcionando como deveriam funcionar. Então, é importante, nesse sentido, que ela saiba quais são os tipos de controles que a empresa pode ter, busque compreender como ela está situada no mercado, e isso pode impactar na maneira como ela utiliza as ferramentas gerenciais internas dentro da empresa. Ela deve buscar entender, a auditoria interna, como está acontecendo as comunicações internas, como as informações são repassadas entre as gerências, entre os colaboradores, entre os chefes e subordinados, como a comunicação transcende dentro da empresa, como as ferramentas gerenciais e também de comunicação estão sendo aplicadas internamente. Então, ela vai buscar saber informações sobre o funcionamento, em termos mecanicistas, dos controles internos para fazer uma avaliação. Então, é importante entender como eles estão funcionando para poder fazer a validação daquele controle interno ou então identificar problemas a serem sanados. Então, conforme a gente pode observar aqui na tela, nós temos, de acordo com o COSO, que é o Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão Tradeway, que os controles internos são processos esperados pela gestão da empresa que visam fornecer segurança razoável quanto à consecução de confiabilidade das informações financeiras. Então, a ideia do controle interno é fornecer segurança razoável, reduzindo possíveis riscos. Seus propósitos estão na busca ali pela eficácia e eficiência das operações internas da empresa, na confiabilidade dos demonstrativos por consequência da eficiência dos controles internos em si e a conformidade com as leis e regulamentos ali aplicáveis. Podemos entender também que os controles internos têm por propósito proteger o patrimônio da entidade, proteger os bens, direitos e obrigações. Então, o controle vai guarnecer esse patrimônio, por exemplo, guarnecer ou proteger o estoque contra possíveis erros, possíveis fraudes, possíveis limitações, possíveis deficiências, possíveis ineficiências. Então, o controle interno vai buscar a proteção nesse sentido. E também a precisão e a confiabilidade das informações contábeis, financeiras e operacionais, promovendo a eficiência operacional e o estímulo à aderência às políticas institucionais relativas às normas internas que são estabelecidas pela própria empresa. No que diz respeito ao controle interno, o controle interno ele perpassa ali por diversas áreas da empresa. Pode ser visto no que diz respeito à segregação de funções. Então, quando temos funções bem repartidas dentro da empresa, um funcionário pode validar a informação trazida por outro funcionário, um pode revisar a informação do outro. Isso minimiza a possibilidade de fraudes. O controle interno também trabalha com um sistema de autorização e aprovação para se ter o controle quem autorizou, quem permitiu aquela ação dentro da empresa, determina funções e responsabilidades, se preocupa com os ativos físicos da entidade, com contagens físicas independentes também sobre como está o estoque, aquele estoque que está reportado pela contabilidade. Está de fato lá no ambiente de estocagem ou será que não? Manutenção das contas de controle também. Então, é importante preservar a qualidade do controle interno que foi estabelecido, rotação de funcionários
que vai modificar a maneira como a mão de obra da entidade ela vai criando perfis diferentes, né, conforme a rotação do funcionário ao longo do tempo. Então, será que essa rotação está muito alta, está muito baixa? O que poderia ser feito para controlar isso melhor? Legislação. Será que a lei está sendo atendida, está sendo cumprida dentro da empresa? Então, o controle interno ela vai buscar visualizar esses pontos. Podemos visualizar o controle interno em 5 grandes áreas. Nós temos o ambiente de controle em si, em que a preocupação está em torno da ferramenta, em torno do controle que está sendo colocado naquele ambiente, se ele é aderente ou não àquele ambiente que está sendo colocado. A avaliação de riscos, quais os riscos que a entidade tem ou pode sofrer em decorrência daquele controle ou da falta daquele controle. Os controles de atividades, então aqui com uma ênfase maior mais nas atividades e tarefas dentro da empresa. A comunicação e a informação é uma outra grande área do controle interno da empresa e a necessidade de monitorar, acompanhar para ver se está funcionando, não está funcionando, quais os problemas, quais são as falhas. Então nós temos que o COSO traz para nós essas grandes áreas do controle interno e o controle interno pode ser visto dentro dessas áreas. Então repare que uma delas diz respeito à comunicação interna. Então, a maneira como ocorre a comunicação pode impactar nos controles. Então, será que a comunicação interna está sendo efetiva dentro da entidade? Será que não está? Será que o procedimento para se comunicar dentro da empresa melhorou, não melhorou? Pode melhorar? O que pode ser feito? Então, o controle interno, do ponto de vista da controladoria, por exemplo, tem uma visão questionadora. E do ponto de vista da auditoria, também, no sentido de que a auditoria vai buscar entender se essa comunicação está sendo eficiente, se o ambiente é propício para as ferramentas gerenciais que estão sendo aplicadas, como, por exemplo, o Balança de Scorecard, que é uma ferramenta gerencial que analisa ali 4 grandes áreas por meio de indicadores, entendendo como a empresa está atuando dentro do mercado. Então, é uma ferramenta possível de se aplicar e, às vezes, essa ferramenta não é aderente, dependendo do tipo de ambiente em que se está sendo implementado. Pode haver problemas também. Há problemas quando o controle interno não é estabelecido conforme a estratégia que a empresa determinou. E aí cria diversos tipos de desalinhamentos da informação que passa pela empresa, que é reportada, e também informação contábil é desalinhada quanto às atividades operacionais, e aí a empresa ela pode passar por diversos tipos de problemas no curto prazo, dado a esse desalinhamento. Então é importante que a auditoria verifique se as atividades que estão sendo executadas em termos de controle estão alinhadas com a estratégia estabelecida pela empresa. Se não estiver, então a empresa poderá tomar um rumo não desejado ali pela companhia. Então é importante ter essa observação do ponto de vista da auditoria de que esses controles internos não só apenas estão funcionando como deveriam funcionar, como também estão aderidas às necessidades da empresa e à estratégia que a empresa estabeleceu inicialmente. Então é importante ter essa visualização quanto ao propósito daquele controle dentro do contexto que a empresa está ali participando ou vivenciando dentro do mercado. Então é importante ter essa visão no que diz respeito ao controle interno. Um outro ponto também diz respeito à redução de riscos. Uma vez que o controle interno ele é bem estabelecido, riscos podem ser minimizados. Então, políticas, por exemplo, normativas dentro da empresa podem minimizar ali ocorrências de riscos, minimizar a possibilidade de fraudes, minimizar a possibilidade de erros operacionais dentro da entidade. Isso pode favorecer para um desempenho mais aprimorado para a organização. Então, repare como a atividade da auditoria ela é primordial no contexto ali da contabilidade, que vai exercer o seu papel de avaliar a adequação desses controles e desses processos internos. Auditoria externa. Nós temos um profissional da contabilidade, um contador externo, que está ali claramente fora da empresa, que é o auditor externo. Ele é contratado muitas vezes para fazer uma avaliação, avaliar se o conjunto das demonstrações contábeis estão representando aquilo que deveriam representar. Então, será que aquela informação que a entidade quer reportar para o mercado, para os usuários externos,
é uma informação confiável? Então, vamos contratar um contador externo, conhecido como auditor independente ou auditor externo, para fazer a validação dessa informação. Então, um terceiro vai validar a informação que foi fabricada internamente. Então, nós temos a auditoria externa, com o papel do auditor independente, fazendo uma checagem daquela informação que a empresa pretende reportar para o mercado. Então, o auditor externo, ele vai receber informações sobre a empresa, vai aplicar técnicas de auditoria, como técnicas de recálculo, por exemplo, aplicar confirmação externa, por exemplo, confirmação mediante uso de cartas, comunicações com fornecedores, para verificar se aquelas informações estão adequadas no que diz respeito à realidade da empresa e se estão também de acordo com os princípios de contabilidade, com as normas brasileiras de contabilidade, bem como de acordo com a legislação vigente. Então, o auditor vai fazer uma validação, aumentando assim a confiabilidade da informação. Nós podemos ver aqui na tela mais alguns pontos no que diz respeito à auditoria externa. Ela compreende, portanto, o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de um parecer sobre a sua adequação. Então, o auditor externo, ele vai ter como foco dar um parecer sobre a adequação do conjunto das demonstrações contábeis. E ele faz isso através dos procedimentos técnicos, para ver se esse conjunto está ali em conformidade com os princípios de contabilidade, com as normas brasileiras de contabilidade e também com a legislação. O seu objetivo é avaliar, palavra-chave, avaliar as demonstrações financeiras para atestar se elas representam adequadamente a posição patrimonial, financeira e econômica da empresa, já que as demonstrações contábeis trazem para nós esses tipos de informação. Então, será que a informação patrimonial está correta? Será que a informação financeira está correta? Será que a informação econômica vista lá na DRE, demonstração do resultado do exercício, está correta também? Então, o auditor ele vai avaliar as demonstrações contábeis e ele, no final dos seus trabalhos, vai emitir um parecer sobre as demonstrações contábeis de uma entidade quanto à sua adequação. Então, ele vai opinar, ele fornece uma opinião sobre as demonstrações contábeis, mas ele faz isso de uma maneira embasada, de uma maneira técnica. Por isso, ele vai buscar aplicar técnicas de auditoria para coletar evidências que vão fundamentar ali a sua opinião. Por não haver vínculo empregatício, o auditor externo ele é contratado pela empresa auditada, não tem um vínculo empregatício, as opiniões do auditor conseguem um maior nível de confiabilidade, já que ele é independente à empresa, então ele consegue apresentar confiabilidade em termos de opinião para os acionistas, financiadores, fornecedores, analistas e demais usuários externos da contabilidade. Os exames das operações são feitos principalmente visando averiguar os reflexos delas nas operações contábeis. Então, quais são os reflexos que pode acontecer após os serviços ali da auditoria. Então, o auditor ele examina se os registros são corretos, se os eventos foram considerados de maneira correta em notas explicativas, por exemplo. Então, e ele busca enxergar qual é o impacto desses eventos no conjunto das demonstrações financeiras e se isso pode estar causando ou não algum tipo de distorção relevante na informação contábil, se a informação estiver registrada de maneira equivocada ou se houver a falta do registro. Então, nesse sentido, ele vai buscar aumentar o nível de confiança ao processo de tomada de decisão, fazendo essa checagem, essa averiguação na informação contábil. Então, nós temos na auditoria interna, portanto, a figura do auditor, o auditor externo que vai fazer essa checagem, essa verificação, aplicando procedimentos de auditoria e, através desses procedimentos, ele vai buscar coletar evidências para fornecer uma opinião fundamentada, uma opinião bem embasada ali para fornecer essa segurança para o usuário externo. Então,
É importante que o auditor trabalhe muito no momento da coleta de dados, na hora de coletar informações, na hora de aplicar as técnicas, na hora de aplicar técnicas de recálculo, de inspeção, por exemplo. É importante que ele cheque todas as informações amplamente para que ele tome ali, de fato, ele apresente uma opinião bastante consistente e considerável ao processo de tomada de decisão. Voltando aqui à nossa tela, nós temos que esse profissional, que é o auditor independente, ele é um contador devidamente habilitado a exercer atividades de auditoria nas organizações para aumentar a confiança das demonstrações contábeis. Ele é o profissional que, possuindo competência legal como contador e conhecimentos de áreas correlatas, já que o auditor precisa ter amplo nível de conhecimento, não só da contabilidade, mas também de outras áreas para exercer ali o seu papel. São requisitos para ser um auditor independente. Então, é necessário, antes de ser auditor, ser um contador. Então, para isso, é importante que ele tenha realizado o exame de suficiência e obtido o registro no Conselho Regional de Contabilidade da região, bem como, agora, para exercer a auditoria, ele precisa fazer o exame de qualificação técnica regulado pela NBCPA 13R2. E se aprovado nesse exame de qualificação técnica, ele pode, então, ter o seu registro de forma automática no chamado Cadastro Nacional dos Auditores Independentes do Conselho Federal de Contabilidade e, a partir daqui, ele tem a possibilidade de atuar como auditor. Então, é importante que esses passos sejam cumpridos. Se você tiver interesse em executar a auditoria profissionalmente, é importante que você execute esses passos. Realize o exame de suficiência para obter o registro no Conselho Regional, execute também o exame de qualificação técnica e é importante estudar bastante, ter informações não só da contabilidade, mas também das outras empresas. O auditor ele precisa ter conhecimento amplo também dos setores econômicos das empresas que ele vai auditar, entendendo quais são as legislações que são aplicáveis àquelas empresas daquele setor. Então, é importante um estudo contínuo, uma educação continuada do auditor quanto a entender esses setores econômicos que ele vai auditar ali dentro das empresas. Então, é importante que cada vez mais ele tenha conhecimento amplo para executar os seus trabalhos de auditor independente. Perícia e auditoria na ética contábil. Talvez você tenha se perguntado em algum momento qual é a diferença entre perícia e auditoria. Bem, a auditoria ela vai focar nos seus trabalhos, nos seus serviços, em avaliar o conjunto das demonstrações contábeis e avaliar ali controles e processos internos. Já a perícia, ela tem um foco em apresentar elementos de prova para sanar um conflito de interesse que vai girar em torno de um elemento patrimonial. Então, nós temos duas partes, muitas vezes a empresa e uma pessoa física, ou duas empresas, ou duas pessoas físicas, que têm uma disputa de conflito de interesse, que a perícia precisa entrar em cena para apresentar provas quanto às dúvidas que ambos estão ali apresentando, acerca de uma informação específica, acerca de uma transação, por exemplo. Então, muitas vezes nós temos no Brasil, por exemplo, muitas perícias focadas em analisar a cobrança de juros indevidos em financiamentos feitas por empresas que venderam carros aos seus clientes. Então, a perícia investiga essas movimentações de forma pontual para checar se teve ou não teve cobranças indevidas e apresentar isso como elemento de prova numa disputa ali de conflito de interesses, muitas vezes em ações judiciais. Então, a perícia tem esse foco e que diferencia dos trabalhos da auditoria. Embora, no que diz respeito à aplicação de técnicas, tanto a perícia quanto a auditoria tem a aplicação de técnicas de maneira semelhante, o foco de cada uma delas são diferentes. A auditoria vai focar na avaliação das demonstrações contábeis e nos controles internos. Já a perícia vai enfatizar ali esse conflito de interesse e esse elemento patrimonial ou essa transação que aconteceu, que está motivando ali esse conflito de interesse. Então, nós temos abordagens distintas dentro da contabilidade. E, tanto em uma quanto a outra, é necessário uma postura ética do contador mediante as informações que ele está trabalhando,
da confidencialidade da informação, do julgamento que ele vai ter, do comportamento ético, que é uma característica, um aspecto da ética profissional do contador. É importante que ele respeite isso para preservar a integridade. O foco maior da ética contábil é preservar a integridade, tanto do profissional quanto também das outras pessoas com quem ele se relaciona. Então, a gente pode ver aqui na tela o seguinte: nós temos que para Hogg, a perícia é a prova elucidativa dos fatos, abrange a totalidade dos fatos, analisando com um rigor muito grande a respeito do assunto tratado. Então, ela traz clareza aos fatos dentro de um conflito de interesse. Já a auditoria é a avaliação, revisão, verificação, e apesar de aumentar, aumenta ali a confiabilidade das informações. Então, ela avalia, revisa, verifica para aumentar a confiabilidade das informações. No que diz respeito à ética, na auditoria, o auditor ele precisa ser uma pessoa independente em relação à possibilidade de executar os seus serviços. Então, ele não pode ser influenciado a executar o seu serviço de uma certa maneira quando ele já estabeleceu procedimentos lá no seu planejamento, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. Então, o auditor externo, por exemplo, ele é independente em relação à empresa, em relação a poder aplicar os procedimentos. O auditor interno também, embora esteja sujeito aos interesses da alta administração quanto a definir a área que ele vai atuar, mas ele é independente no que diz respeito à avaliação dos controles internos. O auditor ele precisa ter uma postura cética, isto é, ser questionador, duvidar de tudo até que se prove o contrário. Então, ele questiona se aquele controle está certo ou não. Mesmo que muitas pessoas digam para ele que está funcionando corretamente, ele vai questionar isso e tentar validar esse entendimento de que o controle está ou não funcionando como deveria. Ele precisa também ter julgamento profissional, ter um senso crítico para entender se aquelas movimentações poderiam acontecer de uma outra forma, por exemplo, quando ele estiver fazendo recálculos, ou se aquilo foi feito da maneira correta, ter um feeling do auditor ali na hora de entender eventos que a empresa acabou registrando de um jeito, mas que deveriam ser de outros, ou políticas que foram adotadas, políticas contábeis que foram adotadas que deveriam ser de outro jeito. Ele precisa exercer o seu julgamento para entender se aquela movimentação aconteceu de fato como deveria ter acontecido. Podemos colocar um quadro aqui para ilustrar a diferença entre perícia e auditoria. Então, nós temos que a perícia é aquela executada por pessoa física, já a auditoria ela pode ser executada pela pessoa física ou jurídica, na condição de que há empresas de auditoria, e a perícia ela serve a uma época, questões, a um objeto específico. Já a auditoria, ela repete-se no tempo, ela é recorrente. A perícia ela é pontual, ela é específica para um determinado caso, uma determinada transação. Já a auditoria, ela foca em analisar, avaliar ali as informações da empresa de uma maneira geral, de uma maneira recorrente. A perícia, ela foca em obter resposta conclusiva ou não para esclarecer controvérsias, conflitos de interesses. Já a auditoria busca trazer um nível de asseguração razoável sobre os atos e fatos contábeis. A perícia, ela é restrita aos quesitos e aos pontos controversos. Quesitos são perguntas levantadas pelas partes que estão em conflitos ou pelo juiz, que precisam ser respondidas. Então, o trabalho da perícia é restrita às perguntas que lhes são feitas. Já a auditoria, ela pode ser específica ou não pela área de análise. A análise, ela é irrestrita e abrangente dentro da perícia. Então, aqui nós temos análises bastante profundas e analíticas. Já na auditoria, a análise é feita com base em amostragem. Na perícia, nós temos os usuários dos serviços, que são os interessados naquele conflito, as partes principalmente, e também a justiça, com o seu papel de mediar aquele conflito. E na auditoria nós temos os usuários dos serviços, que são os usuários da informação, usuários internos aqui, sócios, investidores, administradores que fazem a contratação dos serviços de auditoria. Na perícia nós temos normas, que é a NBC-PP, focada em dar bases para os trabalhos da perícia. Já na NBC-TA, nós temos as normas brasileiras de contabilidade, técnicas focadas em dar bases ali para a execução dos trabalhos da auditoria. Então, nesse sentido, a gente tem aqui uma diferenciação entre a perícia e entre a auditoria. Então, ambas têm seus propósitos,
ambos ali, cada um deles tem o seu foco no que diz respeito à execução dos serviços. Embora a gente pode mencionar aqui, destacar como semelhança a aplicação de técnicas. Então, as técnicas que nós temos na auditoria também se aplicam à perícia, só que são ênfases diferentes. Então, a perícia foca sanar ali ou apresentar provas para a solução de um conflito de interesse, enquanto que a auditoria ela vai avaliar a adequação das demonstrações contábeis da informação que está sendo reportada para os seus usuários. Então, são ênfases diferentes. E a postura ética precisa acontecer a todo instante, tanto na perícia quanto na auditoria. Ambos estão ali trabalhando com informações confidenciais e informações valiosas para os seus usuários. E eles precisam guarnecer essas informações por pelo menos 5 anos, tanto a auditoria quanto a perícia, preservar ali a informação por bastante tempo. Então, assim, nós temos tanto a perícia quanto a auditoria executando seus papéis, conforme as suas áreas, conforme aqui a gente discutiu. Fraudes e erros nas demonstrações contábeis. Talvez quando a gente menciona a palavra auditoria, você começa a lembrar sobre possibilidade de fraudes, erros, corrupção. Talvez você já tenha ouvido falar nesses termos. Fraudes ou erros são possibilidades que podemos encontrar ali no que diz respeito à distorção relevante nas demonstrações contábeis. Então, o auditor ele vai buscar identificar distorção relevante na informação, que pode ser generalizada ou não. Às vezes, a distorção ela pode impactar todo o conjunto das demonstrações contábeis, às vezes é uma distorção apenas pontual. E aí, se for pontual, o auditor ele vai fazer uma opinião, preparar uma opinião com uma ressalva ali quanto a esse ponto. Mas o auditor, na busca por distorção relevante, ele pode entender que aquela distorção ela pode ter sido causada por erro ou pode ter sido causada por fraude. Então, aqui eu trago uma situação para a gente pensar um pouco. Veja só, nós temos que a gestão executiva da empresa precisa exercer ali a tomada de decisão assertiva. Para isso, o departamento contábil da empresa, Bela Flor, precisa apresentar o balanço patrimonial, bem como a demonstração do resultado do exercício, para evidenciar os fatos ocorridos ali naquele período. E, para isso, você solicitou a um auxiliar contábil para que fizesse essa tarefa, mas ao fazer isso você constatou, ao iniciar o seu trabalho de análise, que tanto o balanço quanto a DRE foram elaborados com uma estruturação incorreta, tendo algumas contas patrimoniais classificadas em outros grupos de contas. Isso lhe preocupou pelo risco de haver fraudes ou erros na informação. Sem ferir as condições éticas, o auditor interno deve fazer... o que o auditor interno deve fazer para lidar com essa situação? Então, nós temos aqui uma situação em que o balanço patrimonial e a DRE apresenta registros incorretos no que diz respeito aos grupos patrimoniais. Então, nós temos aqui a classificação das contas deve seguir rigorosamente o sequenciamento apresentado do plano de contas do contador. Então, o auditor interno deve ter o papel de checar ali o plano de contas para ver se o plano de contas está correto, quais são as contas que a empresa está utilizando para o registro das informações contábeis e analisar depois a estruturação, verificando se as contas estão de fato apresentando-se em posições errôneas, porque às vezes esse tipo de problema que pode acontecer pode ser causado por erro de sistema ou por falha de sistema. Isso de fato acontece na prática. Às vezes o sistema ele gera uma conta numa posição equivocada dentro da estrutura patrimonial e aí é um erro de sistema que precisa ser revisado, ou então ele precisa tentar entender se não foi criado por engano uma conta dentro de um grupo patrimonial e aquela conta foi utilizada de maneira equivocada. Então, é importante ele buscar rastrear o que aconteceu com a informação, de que forma aquele registro aconteceu, para tentar entender se foi um erro, de fato, operacional, que pode ter acontecido, ou se foi algo mais intencional, algo relacionado à fraude. Então, se foi algo intencional, nós temos uma fraude. Se foi algo não intencional, nós temos um erro. Então, o auditor precisa buscar fazer essa identificação. Será que houve um erro? Houve uma fraude. Seja como for, aquilo está distorcendo a informação contábil, já que uma conta que está registrada de maneira equivocada dentro da estrutura patrimonial vai apresentar uma informação diferente. Se nós tivermos, por exemplo, uma conta que é do ativo circulante, uma conta dos estoques,
estoques destinados à movimentação no curto prazo, à venda no curto prazo, estiver registrado ali no ativo não circulante de maneira equivocada, então nós teremos uma informação errada do ativo circulante que vai impactar nos indicadores de liquidez, por exemplo, da empresa. Então, isso impacta o processo de tomada de decisão. A informação apresentada, ela se apresenta, neste caso, incorreta. O auditor precisa fazer essa verificação rastreando o que aconteceu, qual foi a causa desse problema e quais são as possíveis consequências, como é possível corrigir esse problema. Tudo isso é para minimizar ou evitar a distorção na informação contábil. Então, nessa busca, ele pode, conforme a gente pode observar aqui na tela, ele pode detectar erros ou fraude. Então, um erro é um ato não intencional, sem a intenção de prejudicar ou levar vantagem. Então, um erro pode ser um erro de sistema, um erro pode ser um erro operacional, um erro de registro, um erro relacionado à criação de uma conta nova dentro do plano de contas. Ou então, se for uma fraude, aí já envolve uma intenção. É um ato com dolo, intencional. Tem-se a intenção na fraude de levar vantagem ou prejudicar algo ou alguém. Inclusive, manipular informações contábeis, financeiras, para fora da realidade do que aconteceu em relação à empresa, isso leva à existência de fraudes. Então, o auditor ele pode acabar detectando fraudes ao entender que aquele responsável pelo registro fez aquilo de maneira intencional. Então, ele busca rastrear, validar através dos razonete, validar através do livro diário, entendendo se aquele registro deveria ter acontecido daquela forma. Ele busca validar para ver se aquilo foi de fato uma fraude ou não. Então, ele é precavido, ele usa técnicas, metodologias para fazer essa detecção da maneira correta, da maneira devida, de modo a preservar a todas as pessoas que trabalham ali dentro da empresa. Ele vai buscar preservar a sua integridade e fazendo isso sendo honesto indo direto ao ponto, bem como preservar a integridade ali das pessoas que trabalham naquela entidade. Esse é o papel do auditor no que diz respeito à postura ética na hora de detectar distorção relevante ali na informação contábil. Questão para reflexão. Bem, eu queria convidar você a refletir comigo aqui uma questão, um ponto de discussão que nós temos dentro da auditoria. Veja só aqui comigo na tela. Um profissional que executa a perícia contábil pode realizar uma auditoria contábil? Sim ou não? Existe diferença entre perícia e auditoria? Justifique sua resposta. Será que um perito contador pode executar os serviços de um auditor, por exemplo? Bem, vou dar alguns instantes para você pensar numa possível resposta a essa questão e em seguida voltamos à nossa aula. Até já! Muito bem, voltando então à nossa aula. E aí, conseguiu pensar? Existe uma diferença ali entre perícia e auditoria? Será que um perito ele pode executar os serviços de um auditor, por exemplo? É importante deixar claro que existe sim uma diferença entre perícia e auditoria, em que a perícia vai focar o seu trabalho em apresentar provas diante de um conflito de interesse entre duas partes, muitas vezes mediada por um juiz, enquanto que a auditoria ela vai avaliar o conjunto das demonstrações contábeis, controles e processos internos. Então, nós temos essa distinção de papel em relação à auditoria e em relação à perícia. Um perito contábil tem facilidade ou terá facilidade de executar serviços de auditoria
tendo em vista que ele tem ali as habilidades necessárias para aplicar os procedimentos, já que os procedimentos da perícia, os procedimentos técnicos, são muito semelhantes aos procedimentos técnicos aplicados pela auditoria, no que diz respeito à execução, à aplicação das técnicas para a coleta de dados e para análise. Então, as técnicas são bem semelhantes. Entretanto, um perito contábil, para executar os serviços de um auditor, precisa fazer o exame de qualificação técnica para ter o seu registro ali no Cadastro Nacional dos Auditores Independentes. Então, é necessário que ele se atente a esse detalhe. Assim como o perito contábil, para ser perito, ele precisa também fazer um exame específico de qualificação técnica para atuar como perito. Então, é importante que ele tenha em mente essas possibilidades, esses caminhos dentro da contabilidade, de fazer o exame de qualificação técnica pertinente à ramificação, seja a perícia, seja a auditoria. Então, ele pode ser perito e ser auditor ao mesmo tempo? Pode, se ele tiver ali as condições necessárias e o registro necessário para as duas coisas, para atuar tanto como perito quanto como o auditor. Então, nesse sentido, ele pode atuar se ele tomar os devidos caminhos para ter o registro como auditor ali e poder atuar na auditoria independente. Mas é importante que ele tenha claro que os serviços são diferentes. A perícia contábil executa os seus serviços. No Brasil, nós temos vários escritórios de perícia contábil que trabalham com ênfase na apresentação de provas para a solução de conflitos, e nós temos também escritórios de auditoria, que vai apresentar ali seus serviços de auditoria às empresas. Então, é importante ter essa distinção no que diz respeito à perícia e no que diz respeito ali também à auditoria. Considerações finais, estamos chegando então ao final da nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje foi focada em apresentar a você e discutir pontos relacionados à auditoria. Nós sabemos agora bem claramente que a auditoria vai ajudar, vai contribuir na avaliação do conjunto das demonstrações contábeis para verificar a adequação do balanço patrimonial, da RE, da FC, que são demonstrações contábeis financeiras, que traz para nós a informação patrimonial, financeira, econômica e também de como está a realidade da empresa. Então, a gente tem ali uma preocupação quanto a validar a informação que é reportada pela empresa. Então, a auditoria vai contribuir nesse sentido, validando a informação que a empresa está construindo, checando aquela informação para aumentar o nível de confiabilidade aos usuários externos e reduzir possíveis riscos ao processo de tomada de decisão, bem como ajudar também na avaliação de controles e processos internos que uma empresa pode estabelecer. Então, a auditoria terá esse papel. Então, nesse sentido, nós temos tanto a auditoria interna, trabalhando efetivamente dentro da empresa, quanto a auditoria externa, olhando a empresa do lado de fora, mas tendo todas as informações acerca dela, para fazer essa validação necessária que a contabilidade exige. Então, nós temos a auditoria exercendo esse seu papel. Nós aqui visualizamos esses momentos da auditoria interna, da auditoria externas, no que diz respeito aos seus aspectos, e é importante que a partir daí, uma vez tendo em vista que a auditoria interna tem seu papel e a auditoria externa também, é necessário que as duas auditorias se preparem, façam planejamentos para a sua execução. Então, nós podemos começar a visualizar que a auditoria ela vai partir para um processo em que ela vai planejar os seus procedimentos, vai coletar dados prévios sobre a empresa para planejar, para preparar cronogramas, definir as atividades a serem executadas, definir equipes também, muitas vezes, para depois executar os procedimentos, e aí o planejamento ele pode ser ajustado conforme a necessidade, já que o planejamento ele é flexível no que diz respeito à elaboração dos planejamentos de auditoria, e aí durante a execução o auditor ele vai coletar dados para ter evidências suficientes e apropriadas para, com base nessas evidências, apresentar uma opinião ou apresentar recomendações de melhoria, mostrando assim o seu relatório da auditoria. Então, conforme a gente pode visualizar aqui na tela, nós discutimos, portanto, os conceitos e os objetivos da auditoria, vendo ali a diferenciação entre auditoria interna e externa,
Vimos também sobre os controles internos, que é fundamental aos serviços da auditoria interna. A controladoria precisa ter uma comunicação com a auditoria interna para que os trabalhos sejam mais eficazes. Nós discutimos também sobre os riscos precisam ser minimizados, riscos de que um controle não funcione como deveria funcionar, por exemplo, o risco de que haja distorção na informação relevante reportada pela contabilidade. Todo o trabalho do auditor precisa ser respaldado no que diz respeito à sua atuação e à postura respaldado na ética profissional do contador, que vai buscar nessa postura ética minimizar possíveis ameaças éticas diante dessa postura, de modo a preservar princípios da ética contábil do profissional contábil, como, por exemplo, a integridade. Então, o primeiro passo para preservar a ética do auditor é buscar preservar a integridade. Ele vai buscar preservar a integridade tanto a dele quanto também a das outras pessoas que trabalham dentro da empresa ou que trabalham com ele, não deixando ser influenciado de maneira negativa pelas pessoas com quem ele se relaciona. Ele vai manter uma postura cética nos seus trabalhos e assim o auditor ele vai conseguir executar todo esse passo, tanto que vai desde o planejamento, passando pela execução, quanto também a apresentação do seu relatório final, do seu parecer, da sua opinião sobre o conjunto das demonstrações contábeis. Bem, estamos chegando aqui ao final da nossa aula de hoje. Eu queria agradecer a você por me acompanhar aqui nesta aula. Muito obrigado e nos vemos então na nossa próxima oportunidade. Até lá!